Glória a Deus. Depois de uma apresentação dessa tem que pregar bem, né? Nossa. Bem, gente, bom dia. Glória a Deus, graça e paz. Que honra, né, estarmos nessa conferência, que é uma conferência para pessoas que querem entrar em novos níveis em Deus. Amém? Você pode ficar em pé com a sua Bíblia, vamos confessar nossa fé. Aleluia. Aprendemos na fé a importância de nós falarmos a palavra, de orarmos. Eu gosto quando o Bispo Guto fala isso, né? Levante sua Bíblia para deixar o diabo bem nervoso. Levante aí a palavra de Deus, diga: essa é a palavra de Deus. Eu creio nela. Diga: eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo o que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Diga: e vou fazer tudo o que ela diz que eu devo fazer. Por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, em saúde e prosperidade, para a glória de Deus, que sobre a minha vida está a boa mão do Senhor. Amém? Deixa a Bíblia perto de você e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos numa manhã diante da tua casa, do teu povo, e diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra que é poderosa, tua palavra que é rica, tua palavra que foi enviada dos céus e não voltará para ti vazia, mas eu creio que ela vai encontrar o solo do coração de cada pessoa aqui e vai prosperar. A tua palavra vai prosperar. Eu creio na tua palavra vindo como um rema, uma palavra específica, viva, para cada um aqui nessa manhã, Senhor, e essa palavra mudando nosso coração, nossa mentalidade e abrindo cada vez mais os céus sobre nossas vidas. A ti a honra, o louvor e a glória no nome de Jesus. Amém? Antes de sentar, pergunta para alguém perto de você aí: vai almoçar onde hoje? Aleluia. Já se coloca disponível aí para o irmão pagar o teu almoço. Senta um pouco. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Então, que privilégio, né, estarmos numa proposta desse assunto que surge no coração de Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Deus é o mentor maior da honra, Ele é a fonte da honra. Mas o que é interessante, lá em Salmos capítulo 8, versículo 5, fala como Ele, na constituição do homem, Ele fez o homem um pouco menor do que Deus. Salmos 8, 5 fala sobre isso. E de glória e honra Deus nos coroou. Então Deus, Ele é a fonte de toda a honra, mas Ele tem disposição de derramar sobre a tua vida dias de glória. Tem disposição de derramar em nossas vidas dias de honra. Amém? Quando você está em sua alta performance, sendo uma bênção, brilhando, você está tendo dias gloriosos. Amém? A Bíblia fala assim: brilhe a tua luz diante dos homens, para que vejam a glória do Senhor. Então Deus, Ele não está só lá no trono, né, esperando a sua honra. Ele também tem honras para derramar sobre a sua vida, dias felizes em Deus. Eu aprendi que o Espírito Santo, Ele ama se derramar em um ambiente de honra. Uma igreja que tem uma forte cultura de honra, onde pessoas se respeitam, se amam, se admiram, se encorajam, e é o lugar preferido para o Espírito Santo se derramar, com a sua unção, com o seu poder, quebrando o jugo, liberando pessoas para prosperar. Amém? Eu creio também que uma igreja que tem uma forte cultura de honra é uma igreja que vai ter rápidas respostas de oração. Amém? A fé vai estar com um canal desobstruído para funcionar livremente. Aleluia. Eu lembro quando há uns anos atrás eu estava lá em Campina Grande, na nossa igreja sede, ministrando um pouco sobre o que nós estamos falando aqui desde ontem, hoje de manhã, hoje à noite. E no momento de almoço com o Bispo Guto, lá na casa do pastor Bud, né, o fundador desse ministério, o Bispo Guto conversando comigo na mesa, ele falou algo que me encorajou bastante. Ele fez: Júnior, pregue sobre honra, ensine sobre honra em nossas igrejas, vá em nossas igrejas e abençoe nosso povo, desculpa, com esse assunto. E, desculpa um pouco a voz, irmãos, eu estou numa sequência bem pesada esses dias aí, de escola de ministro, eventos, pregações. E o Bispo Guto falando, ele fez: Júnior, pregue sobre honra, ensine ao nosso povo sobre honra. Porque, olha o que ele disse: a honra vai criar um ambiente correto para a fé funcionar. Forte isso. A honra vai criar um ambiente correto para a fé funcionar. E eu creio que se nós dispormos nosso coração para ter um coração de honra a Deus, de honra uns com os outros, a sua fé vai ficar livre para funcionar, para trazer grandes resultados da sua vida.
Eu conversava com o seu pastor, há um tempo atrás recebemos em nossa igreja uma grande mulher de Deus. Ela já veio algumas vezes em conferência de ministros, não sei se você já teve a oportunidade de participar de algumas das conferências de ministro do Verbo da Vida, é tremendo. E é a pastora Nancy Dufresne, ou algo parecido com esse nome em inglês. Ela é uma grande mulher de Deus, né? Ela foi casada com o reverendo Ed Dufresne, que já faz alguns anos que partiu para a glória, e ela é uma grande pregadora da fé, e ela é uma pessoa muito ligada com o Ministério Rema nos Estados Unidos, e muito ligada também com o ministério do Kenneth Copeland nos Estados Unidos. Ela é uma das filhas da fé, ela é muito respeitada nesse ambiente, prega nessas reuniões, e tem sempre pessoal da Palavra da Fé passando em suas igrejas. E a gente perguntava muito a ela sobre o Kenneth Copeland, porque no Brasil chega poucos materiais. Nós temos os livros do irmão Reagan, mas do Kenneth Copeland chega pouco material para a gente, pouco conteúdo, né? E o ministério dele é um ministério altamente respeitado, né? Kenneth Copeland é um cara que os últimos 3 papas o chamaram para orar junto com eles. Diante do respeito que eles têm no meio cristão, a sua postura. É um homem com quase 90 anos, com mais de 60 anos de ministério, íntegro, com a moralidade. É um homem que tem acesso aos presidentes americanos, né? E a gente perguntava um pouco como é que é o ministério do Kenneth Copeland, como é que é a vida dele. E ela falando, ela começou dizendo algo que nos espantou. Ela disse, olha, na terra, desde as épocas bíblicas, nenhum ministério é tão bem sucedido no seu propósito como o ministério do Kenneth Copeland. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de expressão de alguém, né? Nenhum ministério foi tão bem sucedido como é o ministério dele. O ministério dele tem um fluir de missões no mundo inteiro. Ela disse, olha, o ministério, você tem ideia, a igreja dele, é uma igreja que tem, né, numa certa área assim, por trás da igreja, um aeroporto, estacionamento de avião. A gente tem estacionamento de carro na igreja, já é um sucesso, né? Você tem uma igreja que tem estacionamento de aviões, porque pessoas mobilizam da América para assistir o culto com esse cara. E o ministério dele tem aviões. E ela falando, ele fez, olha, quando você vê alguma tragédia no mundo, na época lá estava tendo um terremoto na Turquia, isso, geralmente os aviões deles são os primeiros a chegar com suprimentos de alimentos e de medicamentos e com equipes médicas para dar suporte. Isso no mundo inteiro, agências um dos maiores evangelistas, né, do mundo foi o Reinhard Bonk. Quem foi esse cara? Esse cara era um cara que fazia culto, que reunia 2, 3 milhões de pessoas, onde 1 milhão de pessoas conseguiu se converter em um culto. Você botar o nome desse cara na internet lá, Bonk, B-O-N-K-S, você vai ver vídeos assim que é impressionante. O que é que o Kenneth Copeland fazia? O Kenneth Copeland chegava lá em alguns fazendeiros na África e comprava a colheita de 1 ano. Olha, quanto você estima de ter um lucro em 1 ano na sua fazenda? X. Ele faz o seguinte, eu vou te comprar esse lucro, você não vai plantar, você vai terraplanar a sua fazenda inteira, porque vamos fazer um culto aqui que vamos trazer multidões. Para você entender quem é Kenneth Copeland, ok? Uma vez o Bonk falou, Deus falou comigo para dobrar as conferências na África. Aí o Copeland pegou o microfone e disse, Deus falou com você para dobrar as conferências na África, é porque Ele está falando comigo para dobrar a oferta no seu ministério também. E dizem que esses caras, o alvo deles era 100 milhões de vidas na África. Chegaram a 70 e poucos milhões. Que triste. 70 e poucos milhões de pessoas. E é interessante, só para dar um plano. Aí nós perguntamos a ela, a quem você atrela então o ministério ser tão bem sucedido assim? Ser tão forte assim? Ser tão poderoso assim? O ministério dele tem um fluir de bilhões para missões, bilhões para suprir pessoas. E ela citou algo, ela fez, olha, você lembra, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia. Ela disse, você lembra do que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5? Ela nos dizia na mesa, e eu quero que você abra comigo lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Estou lendo na versão Nova Almeida. Vamos ter uma manhã de ensino bem preciosa aqui, amém? E hoje, fosse você, procurava deixar seus blocos de notas aí pronto, que vamos passear em muita coisa. Diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, olha o que ele fala, acrescentem a fé que vocês têm à virtude, e a virtude, o conhecimento. Acrescentem a fé que vocês têm à virtude. Ela disse, esse é o grande mérito do ministério desse homem, ser tão bem sucedido no seu propósito, na sua fé, um homem que prega para multidões, que está na televisão há anos pregando, ele aprendeu a associar a fé dele à virtude da honra. Aleluia.
E ela dizia na mesa, ele é o homem mais, ela falava a expressão em inglês, né, traduziam para a gente a Shirla, ele é o homem mais honroso que você pode conhecer. O homem mais honroso que você pode. Ela conversava e falava, ele é o homem mais honroso que você pode conhecer. Uma das histórias que ela contou sobre ele, que nos abençoou, então vamos contar a história aqui hoje. Ela disse que certa vez o ministério dele precisava de um avião, um modelo grande de avião para fazer algumas obras de missões. E descobriu que certo ministério tinha aquele avião, só que aquele ministério, o líder do ministério tinha falecido, e a viúva ficou à frente do ministério. E o ministério passava por sérias crises financeiras. E alguém falou para ele, olha, o avião que você precisa, aquele ministério tem. E ele foi atrás e entrou em contato com a viúva daquele ministério. E ela citou na mesa os valores, mas eu não lembro os valores, vou te dar só chutar só para você ter ideia. É como se aquele avião valesse $1 milhão, mas aquele ministério tinha uma dívida de $2 milhões. Tipo, o avião valia uma coisa, o ministério precisava do dobro. Diz que ele entrou em contato com a líder do ministério e perguntou a ela, eu soube que você tem tal avião, né, e nós precisamos de fazer ações missionárias e precisamos desse avião. Por quanto você precisa vender o avião? E ela disse, olha, o avião, o valor dele é X. E ele falou para ela, preste atenção na minha pergunta. Eu sei que você tem um problema, eu sei que você tem tal um avião, e eu quero saber por quanto você precisa vender o avião. A mulher fez, olha, nós temos problemas financeiros, desde que meu marido partiu, o ministério passa por momentos difíceis, mas o avião vale X, vale metade do valor, assim, um valor X. Ele fez, olha, eu vou perguntar pela terceira vez, preste atenção na minha pergunta. Eu sei quanto vale o seu avião. Eu quero saber por quanto você precisa vender. Ela fez, olha, o avião vale X, irmão Coppola, eu não posso ser de Léo, mas nós temos uma dívida que é o dobro disso. Ele fez, olha, eu vou pagar o dobro do valor do seu avião. Ele fez, mas irmão Coppola, o avião só vale X porque você vai pagar o dobro. Olha a resposta dele. É porque Deus me abençoou, não foi para se dar de bem na sua crise. Me dar de bem na sua crise. Deus me abençoou para ser uma resposta para o seu ministério. Então nós precisamos do seu avião, mas o meu ministério existe para poder abençoar o seu ministério. Nós vamos pagar o dobro do que o seu avião vale, porque nós queremos ser a resposta de Deus para o seu ministério. Aleluia, você está pronto para sair daqui hoje, sendo a resposta de Deus para a vida de alguém? Aleluia, para ser um instrumento de honra na mão de Deus para abençoar vidas. Amém. Nós falamos ontem sobre o centurião de Cafarnaum, como aquele homem, ele usou a fé dele, os recursos dele, a habilidade dele, para liberar um milagre, não para ele, mas para um servo dele. Aleluia. Você está pronto para ser um milagre de Deus na vida de alguém? Ah, meu Deus, aleluia, aleluia. Eu penso que vamos ter muitos milagres aqui em Arujá. Estamos num treinamento para ser milagres. Aleluia, treinamento de milagre, não só para receber, mas para ser. Para ser a honra de Deus, amém? Vamos associar a nossa fé à virtude da honra, amém? Associar a nossa fé, quando a gente fala de honra, a honra, né, nas suas expressões hebraicas, a Bíblia, Antigo Testamento é cheio de hebraico, né, tem kabod, kavod, kaved, tem muitas expressões lá, mas na aplicação em português é que honra tem a ver com respeito, admiração, encorajamento, né, promoção, generosidade, amém? Glória. No Novo Testamento essa palavra ela é traduzida, né, para a expressão, né, que é no grego timi ou time, que resume toda essa ideia, que é simplesmente dar valor. Quando você está comunicando para alguém, para algo, que aquilo é valoroso para você, você está praticando a honra. Amém? Você honra a Deus honrando a sua igreja, você honra a Deus adorando a Ele, você honra a Deus honrando as lideranças espirituais que Ele colocou na tua vida. Amém? Quando você tem esse tipo de valorização no seu coração, você está praticando honra. Amém? E ao falar sobre honra hoje, eu quero falar sobre isso, sobre associando a sua fé com honra. Amém? Associando a sua fé com honra. Eu creio que você tem uma grande fé e talvez na tua vida algumas coisas estejam, né, travadas, embora você se julgue e se examine. Eu tenho fé, eu estou declarando a palavra, eu estou praticando, por que não está acontecendo? É porque às vezes algumas coisas que você está crendo está represado pela falta de honra. E ao praticar a honra, você está limpando o canal para esse fluir de milagre na sua vida. Porque a honra libera um fluir divino. Amém? Declare-se comigo, diga, a honra libera um fluir divino. Amém? Então vamos colocar um slide aqui. Esse não, esse é o outro? Isso, obrigado. Esse aqui é um depoimento desse homem chamado Ken Ficopolo. Ele tem um livro sobre andando em honra e integridade.
E diz, em meu estudo da palavra de Deus, quem ficou para falando, descobri algo muito importante sobre a honra. A honra traz consigo o poder sobrenatural e é sustentada por Ele. Se escolhemos fazer o que é honroso, se escolhemos viver pela palavra de Deus, então a honra de Deus nos sustentará. Aleluia. Ele prometeu que nos honrará quando nós o honramos. Amém? A honra traz consigo um poder sobrenatural. Pode passar. Quando eu penso em honra, eu gosto dessa imagem aqui. Um diamante como uma pedra preciosa. Um diamante é uma pedra de muito valor, mas quando você joga a luz dela, ela tem várias facetas, várias maneiras de resplandecer a luz. A honra, eu penso sobre isso, porque a honra é um princípio que ela não existe sozinho. A honra, para ser honra, ela exige que várias outras facetas de moralidade existem. Por exemplo, você quer ser alguém que vai andar em honra, mas tem como andar em honra e andar em incredulidade? Então a honra vai exigir fé. Tem como andar em honra e andar em mentira? A honra vai exigir verdade. Não tem como eu ser generoso e ser mentiroso e dizer que eu sou alguém de honra. Não, a honra ela trabalha exigindo um pacote de princípios. Tem como andar em honra e andar em pecado? A honra vai exigir da gente santidade. Tem como andar em honra e desobedecer a Deus? Não, a honra vai exigir da gente obediência. Então a honra ela é um princípio importante, porque quando você decide andar em honra para com Deus, a honra vai exigir uma série de outras virtudes associadas com ela, para que seja uma virtude de honra. Amém? Eu não posso praticar um e arranhar outro. Eu não posso me destacar em um e danificar outro. Amém? Para ser a honra aos olhos de Deus, ela é uma virtude que vai exigir um pacote de virtude. Amém? E vamos passear em algumas delas, não dá para trabalhar todas, mas vamos passear em algumas delas e seja o que Deus quiser. Amém? Pode colocar o próximo. Quero abordar esse aspecto da honra, de juntar a nossa honra com a virtude e trabalhar algo nesses aspectos, sobre fé com integridade, fé com humildade, fé com respeito, obediência, generosidade e amor. Pode passar? Fé com integridade. Amém? Quem anda em retidão não teme a exposição. A fé que honra é íntegra, até quando ninguém está olhando. A Bíblia fala de Daniel que decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Amém? É interessante, irmãos, essa questão da fé com integridade. Porque se nós somos crentes e cremos em Deus, a nossa fé não se baseia apenas no poder de Deus, mas a nossa fé também tem que se basear nos valores de Deus. Amém? O mundo espera de você um comportamento diferente. O mundo espera de você um comportamento de dignidade. Eu trabalhei uma época com vendas e numa transportadora de cargas lá no Recife. E fazia parte de um grupo, éramos 6 vendedores. E tinha um outro rapaz que era crente também. E um dia descobriu que aquele rapaz estava mentindo para um dos clientes nossos. Um cliente ligou lá e ele tinha várias queixas. E falou lá de como aquele rapaz mentiu de prazo, datas, valores. E é interessante que eu estava na sala naquela hora e tinha um grupo com outras 3 vendedoras que eram muito mentirosas. Muito mentirosas. Mas quando falaram que aquele rapaz estava mentindo, as 3 parecia que tinham decorado, a uma só voz disseram: fulano mentindo, mas ele não é. Estava lá, foi na reunião? É interessante que até os mentirosos esperam que o crente não minta. Existe uma expectativa, irmão, se você crê em Deus, pessoas estão olhando para você e esperam de você uma vida íntegra, digna, que represente bem Deus e não só fale apenas de Deus. A palavra do Senhor fala em Provérbios 11:3 que a integridade do justo guia. Então, se nós vamos andar com honra em Deus, a honra não é só aqui dentro, irmãos, a gente tem uma linguagem bonita um com o outro. A honra tem que ser vista lá fora, no seu proceder, na sua maneira de negociar, na sua maneira de falar com as pessoas, de tratar as pessoas. Se espera de um cristão integridade, irmão. Uma vida justa, não pegando mais daquilo que você não merece. Negociando com seriedade. Uma vez um irmão chegou em nossa igreja e ele nos abordou, ele era um empresário na época. Ele me abordou e fez: ó pastor, você e o pastor Humberto só vivem profetizando crescimento, prosperidade, mas cadê que até agora não está acontecendo na minha vida?
aquele tipo de confronto desrespeitoso, a abordagem dele, né? A pessoa chegava com aquele tipo de linguagem, a atitude dele foi esquisita. Mas ficamos conversando um pouco, e à medida que a gente ia conversando, fui desligando alguns disjuntores nele, vamos dizer assim. E ele começou a abrir algumas coisas. Eu fiz, cara, como é que está o teu negócio? Ele fez, pastor, ele vendia para a Petrobras. A Petrobras, não sei se você já teve na oportunidade de negociar com ela, ela tem um alto padrão de exigência de segurança, materiais de alta qualidade. E se você não atende aquilo, você é multado, né? Porque muitos desses materiais vão para estações petrolíferas, né, meio do mar e tudo mais. E ele tinha medido os materiais, ele vendeu o material, a Petrobras exigiu um metal de alto padrão e uma pintura de alto padrão. Ele mandou um metal de baixo padrão e botou a pintura para ver se passava. Quando chegou lá, a Petrobras fez os testes, em vez de pagar a ele, mandou uma multa para ele. Aí ele fez, pastor, me pegaram, ó. Eu fiz só bonito. De Deus não se zomba. Tu acha que tua fé vai funcionar? Porque tu começou a tua conversa questionando o poder, a força da palavra profética. A realização dela na tua vida. Mas tu acha que a palavra profética vai funcionar na tua vida? Você crendo e praticando mentira, defraudando as pessoas, negociando com inverdade. De Deus não se zomba, irmão. Se queremos uma fé forte, uma fé ativa, você precisa associar a sua fé a uma virtude de integridade. Integridade moral, integridade no seu casamento. Integridade no trato com as pessoas, integridade com o coração das pessoas. Não sei alguém que dá, lá no Recife a gente chama de dar uma de João sem braço. Tratando as pessoas, mas querendo se dar de bem em cima dela. Integridade de coração. Uma vida reta com as pessoas. O mundo tem expectativa em ver em você, irmãos, luz. Interesa. E muitas vezes eles vão até testar. Tem um amigo meu que é corretor de imóveis não, desculpa. Ele é um agente de financeiro. E ele trabalha para algumas pessoas. E uma das pessoas que ele trabalha, essa pessoa tem ganhou na loteria. Pessoas que movimentam milhões. E colocou ele para fazer algumas negociações. E a empresa que estava vendendo para ele, propôs a ele. Convence ela a comprar para a gente, que dá para você uma comissão por fora. Convence ela a pagar o valor bem maior. Ele fez, olha, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ter uma postura. E eu estou aqui pela minha cliente. Ele foi negociando com aquela empresa, convenceu ela a pagar um preço bem mais barato. Na hora que a cliente foi pagar, o cara que propôs a esse agente, né, defraudar, roubar, chamou a dona, fez, olha, esse rapaz aqui, nós testamos ele para você. Nós propomos a ele te convencer a pagar o dobro e a gente ia dar uma comissão a ele por fora. Mas ele não aceitou isso por integridade. Esse rapaz vale a sua confiança e a sua lealdade, porque ele trabalha com integridade. Essa mulher chegou e deu a ele o dobro do que ele ganharia de comissão. Aleluia, 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 aleluia. E começou a confiar em coisas maiores. O mundo espera de você, irmãos, uma atitude diferente. Uma vida de honra vai exigir de você integridade. Um dos grandes homens de Deus, pode colocar aqui, na história do Evangelho. Pode passar o próximo, eu volto aqui. É aquele homem chamado Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores pregadores da história do Evangelho. Pregou para multidões do mundo inteiro, mas esse homem também tinha muitos perseguidores. E eu achei essa reportagem aqui, achei interessante, né? Porque o Billy Graham, ele fez um manifesto público, chamado Manifesto de Modesto, onde ele assumiu um compromisso com a sociedade americana, de manter o ministério dele com padrões de moralidade, com comportamentos que iam trazer um compromisso financeiro, moral, sexual, dele e da sua equipe. E ele fez um manifesto chamado Manifesto de Modesto, onde decidiram adotar padrões rígidos para evitar escândalos financeiros, sexuais ou de qualquer tipo, a fim de viver acima de qualquer reprovação. Graham fez questão de que sua vida privada estivesse em harmonia com aquilo que ele pregava em público. E de fato, até mesmo, olha, os críticos admitiam que Billy Graham era um Mr. Clean, um senhor limpo. Os críticos que queriam falar mal dele, que queriam derrubar ele, quando olhava para ele, fez, esse homem é o Senhor limpo. Se você pudesse fazer uma entrevista com seus vizinhos, com seus amigos de trabalho, o que eles iam dizer a teu respeito? O mundo espera de você integridade, irmão.
seriedade, Jesus ser visto na sua vida. Volta àquele texto, por favor. Em Eclesiastes 7, então, diz que é melhor a boa fama do que a unção preciosa. Se tem algo que no reino de Deus é precioso, irmãos, é a unção do Espírito. É a unção do Espírito que quebra julgo, é a unção do Espírito que liberta pessoas, é a unção do Espírito que tira pessoas da depressão, é a unção do Espírito que te faz prosperar, que atrai favor na tua vida, que atrai riqueza na tua vida. Mas a Bíblia diz que tem algo que é mais precioso do que a unção no reino de Deus, é termos boa fama. Eu sou professor da matéria unção, a unção é poderosa, a unção prospera, a unção capacita, a unção habilita para o ministério, mas mais poderoso do que a unção é cristão que tem integridade, bom nome na sociedade. Pessoas não vão querer da unção que opera em você, da revelação que opera em você, se não confiarem no teu caráter. Por que você está à igreja, casa cheia, domingo de manhã? Porque você confia no caráter do seu pastor. Porque tem boa fama. Se não fosse um pastor malandro, pilantra, duvido tu estar aqui hoje. Podia ser o Billy Graham pregando. Eu vou lá naquela igreja, o pessoal só vive mentindo, roubando. E se você está aqui, você foi atraído, porque existe integridade respaldando esse lugar. A integridade vai respaldar a tua fé, vai respaldar os teus movimentos. Aleluia, aleluia, aleluia. Falamos ontem sobre Salmos 84:11, que nosso Deus é sol e escudo, Ele não nega nenhum bem, Ele derrama graça e glória aos que andam retamente. Meu irmão, Deus quer derramar graça, Deus quer manifestar bondade na terra, mas o Senhor não vai fazer propaganda da bondade dEle em outdoor de pecado, irmão. Nós somos aqui os propagandistas de Deus, aleluia. Deus não vai colocar a boa mão dEle sobre a sua vida, se por trás você tiver uma vida hipócrita, mentirosa, falsa, em pornografia nas madrugadas, em mentira, traindo esposa, traindo amigos. Deus está em busca de corações íntegros. Que os olhos dele parem sobre nós nessa manhã aqui. Amém. Próximo. Pode ir passando. Fé com humildade. Abre tua Bíblia comigo. Provérbios capítulo 15. Está aprendendo alguma coisa até aqui? Provérbios capítulo 15. 4 versículos aqui a gente vai ler rapidinho. Provérbios 15, versículo 33. 15:33. Diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. 18:12. A humildade precede a honra. 18:12 diz: antes da ruína o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A honra recompensa humildade. Provérbios 29, 23. 29 e 23. O orgulho do ser humano abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Irmãos, humildade no reino de Deus não é fraqueza. É mais fácil ser orgulhoso do que ser humilde. É mais fácil ser arrogante, tratar as pessoas mal. Humildade é como se fosse, sabe, aqueles cavalos de corrida? Aqueles cavalos de corrida, às vezes, tem 300, 400 quilos, mas como é que é o cavaleiro que vai em cima? O joker, que vai em cima, geralmente são homens de 50 quilos. Aquilo ali é uma expressão de humildade, porque aquele cavalão grande lá é uma força sob controle. Humildade no reino de Deus é força, irmão. É você pegar a sua arrogância, o seu orgulho e colocar sob controle, para poder dar a Deus a sua dependência. Humildade não é se diminuir, não é se rebaixar, é reconhecer: Senhor, você é a minha fonte. Falamos que honra é dar valor, humildade é reconhecer valor nas pessoas. Humildade é quando você para, como você está aqui nessa manhã, uma expressão de humildade. Você veio para ouvir, para aprender. Esse coração ensinável diante de Deus, a Bíblia fala que ao humilde Ele derrama maior graça.
Enquanto você está ouvindo a palavra, notando, se expondo a palavra, Deus está derramando graça sobre você nessa manhã. Deus está derramando favor sobre você nessa manhã. Aleluia. Então a humildade é reconhecer os métodos de Deus, o modo operante de Deus. Amém. Reconhecer que as fontes do Senhor. E que humildade também é reconhecer que sozinho você não vai chegar lá. Que o que Deus tem para você é tão grande, que você vai precisar muito de pessoas. A palavra do Senhor fala em Provérbios que é falta de sabedoria se isolar. Que aquele que se isola, ele está se rebelando, é uma insurreição contra a verdadeira sabedoria. Na humildade você se conecta com pessoas. Na humildade você aprende que existem pessoas que carregam um milagre de Deus aqui na terra. Sabe que tem um teu milagre está andando aqui na terra sobre alguém, esperando você se conectar em honra com essa pessoa. Você precisa associar a sua fé à virtude da humildade. Amém? Que está dentro do escopo da honra. Aleluia. Abre comigo em Mateus 10. O irmão do teclado já pode vir aqui. Mateus capítulo 10, versículo 40. 40 ao 42. Vamos chegar num lugar tão bom hoje aqui que você... Diz quem recebe você, Jesus falando. Jesus está dizendo, eu vou enviar pessoas, amém? Ele está falando para os discípulos deles aqui. Ele diz, olha, quem recebe vocês, é a mim quem me recebe. Esse recebe aqui pode ser bem traduzido como honrar, amém? Ele está dizendo, eu vou enviar vocês. Quem for humilde e reconhecer que eu estou enviando vocês, está recebendo ao próprio Jesus. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Deus enviou Jesus, Jesus vai enviar pessoas para você. Precisamos ter humildade para receber pessoas em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Precisamos ter humildade para receber pessoas que vão trazer algo de Deus para a sua vida. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, eu lhe digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Olha que tremendo isso. Amém? Olha que tremendo isso. A Bíblia fala aqui sobre Jesus Cristo que vai nos enviar pessoas. E ele fala sobre 3 categorias de pessoas. E não importa a tua história, o teu tempo de vida. Eu olho aqui, eu vejo jovens, vejo pessoas com mais idade. Em nossa história de vida sempre vai haver essas 3 categorias de pessoas. Aqui Jesus Cristo representa falando do profeta. O que é o profeta aqui, no contexto dele? Pessoas em posição de autoridade, pessoas que estão sobre nós e que representam Deus. Até então Jesus não tinha dado os 5 dons ministeriais, o apóstolo, o pastor, o evangelista. E aqui ele diz, olha, haverá na sua vida pessoas que vão ser enviadas, elas vão ser autoridade sobre você. Se você recebe ela na sua vida, nesse caráter, existe uma recompensa divina que opera nela, que vai pegar em você. Ele fala sobre receber justos. Quem são justos? Pessoas que estão na mesma esfera de autoridade sua. Em Deus, seus amigos, amigas, seu cônjuge, marido, esposa, pessoas do seu trabalho, pessoas que estão no mesmo patamar, você me entende que você é? Existe uma recompensa de Deus na tua vida que vem através deles. E é interessante Jesus falar aqui, até mesmo os pequeninos, aquele que Deus colocou você sobre ele, aquele que Deus colocou você para ser influência sobre eles. A Bíblia fala que é da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, Deus pode levantar uma fortaleza. Na Bíblia nós temos a história de Naamã, né? Um general da Síria, é interessante aquela história. Dentro da história de Eliseu tem Naamã, um general da Síria. Aquele cara era um grande líder, poderoso, tinha acabado de vencer Israel numa guerra. E ele leva consigo alguns escravos. Dentre esses escravos tinha uma menina, uma escrava, pequena, uma moça, que percebeu que ele estava com lepra, doente. Essa menina chega para ele e dá a ele uma palavra de Deus. Diz, olha, na minha terra, lá em Samaria, tem um profeta chamado Eliseu. Se você for lá, ele orar por você, você é curado. Meu irmão, aquele cara, ele foi até o rei dele. Ele mobilizou riquezas, exércitos, influência, porque uma pequenina deu a ele uma palavra que acionou nele uma rota de milagre. Não despreza as bocas de Deus que estão ao teu redor.
Essa consideração que o Michael fez com a equipe dele é reconhecer, olha, eu estou trabalhando, eu estou encabeçando um projeto, mas tem pessoas que estão lá, cheias de Deus, que estão ao meu redor fazendo isso. Você precisa ter humildade para reconhecer que o teu milagre está operando na terra sobre alguém. Aquele homem vai até o rei pensa que é alguma situação de guerra. Eliseu descobre aquilo, manda chamar ele. Quando Eliseu manda chamar ele, ele vai até Eliseu. Eliseu manda um servo dele, um outro pequenino. Vai até ele, manda ele tomar 7 vezes banho no rio sujo. A arrogância tenta levantar, ele disse, como assim? Eu pensei que o profeta viria me ver, viria com a roupa de profeta, colocaria a mão dele sobre mim, faria uma oração forte, e o meu milagre chegaria. Interessante. A arrogância tentou levantar ele, porque ele queria o milagre dele do jeito dele. Na humildade, irmãos, você não coloca regra para Deus, você se submete aos métodos de Deus. Deus não se submete à tua maneira de pensar, à tua maneira de agir, você se submete ao jeito dele. E Deus, ele é impressionantemente criativo para te abençoar. O John Bevere, no livro A Recompensa da Honra, ele diz que Deus muitas vezes vai mandar o que você precisa numa embalagem que você não gosta muito. Deus vai mandar o que você precisa numa embalagem que você podia vir para o culto e dizer, aquele pastor botar a mão na minha cabeça. Aí vem um irmão da porta, dá um abraço em você e libera a unção que você precisa. Eliseu tenta, o Naamã tenta correr daquilo, aí chega um outro pequenino, um servo deles, diz, meu senhor, a gente veio de tão longe, se esse homem pedisse a você um negócio difícil, você não faria? Faria. Então, como quem diz, né? Vai que cola. Entra nesse rio aí 7 vezes. Ele entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes nada aconteceu. Tem crente aqui que já está na 6ª vez fazendo algo, e parece, você entende a 6ª vez? Você está à porta do seu milagre. Não desiste, irmão. Não desiste, irmão, daquilo que Deus falou com você. Até onde vai a tua obediência? Ele entra a 7ª vez e sai de lá com a pele completamente limpa. Aleluia, aleluia. 3 pequeninos entraram na vida deles, aleluia, e foram boca de Deus. Que você levante a sua humildade dessa manhã. Que o Espírito Santo que esteja visitando teu coração desperta a tua humildade no teu coração essa manhã. Porque tem resposta de Deus que estão passeando por você, esperando de você um coração humilde, aleluia, para reconhecer o valor das pessoas que estão ao teu lado. Olhar para ela e entender que ela, independente da posição, do título ministerial dela, cada um de nós aqui carrega uma glória divina. Cada um de nós aqui carrega algo do Espírito Santo, aleluia. E se nós aprendermos a nos conectarmos em fé, em honra uns com os outros, haverá um fluir divino em nosso meio. Os justos. Não deixe, irmãos, a intimidade roubar o teu respeito. Às vezes estamos há um tanto tempo, né, já casados, tão íntimos, e perdemos o brilho de olhar um para o outro e reconhecer que, embora você tenha intimidade com aquela pessoa, já viu ela talvez nua várias vezes, né, já tem contato, conhece, se é teu amigo, tu conhece os defeitos, o cheiro, a catinga, o mau humor, o bom humor, o que gosta, o que não gosta. Não deixa a intimidade roubar de você a honra. O que é honra? Honra é uma espécie de lente profética que Deus te dá e faz você olhar para as pessoas e ver nela não só o natural, mas ver nela a essência de propósito. Embora você conheça o jeito, mas a honra te dá a lente profética para olhar para as pessoas com humildade e dizer, rapaz, eu estou vendo você aqui, mas Deus me revela o teu futuro. Deus me revela o dom de Deus que opera em você. Deus me revela esse dom divino que opera em você. E você começa a ter conexões de honra. E são essas conexões que pessoas vão derramar algo de Deus sobre você, que vai preparar você para novos níveis. Aleluia, aleluia. Começa a operar em humildade aí. Olha para alguém perto de você e diga, eu preciso da glória que opera na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele fala sobre honrar os profetas. É interessante isso, porque se você recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Eu te pergunto, qual é o galardão? Qual é a recompensa de um profeta?
Qual é a recompensa de um apóstolo? Qual é a recompensa de um pastor, de um mestre, de um evangelista? Eu te respondo. A recompensa de Deus na vida de alguém que tem uma unção ministerial enviada para você é a unção que opera nele. O que são dons ministeriais? São pessoas que Deus levantou e confiou a elas uma unção para trazer aperfeiçoamento ao corpo de Cristo. Então, se você tem aqui o teu pastor, se você recebe ele como apenas um cara legal, bacana, divertido, beleza, na tua vida nada vai mudar. Mas eu, Júnior, tomei uma decisão na minha vida. Eu tenho muitos amigos. Eu estou com o meu pastor Humberto, nossa igreja tem 20 anos, eu estou com ele desde que ele é meu líder de jovens, vai fazer 25 para 26 anos. Eu decidi fazer desse cara não só o meu amigo, mas fazer dele o meu pastor. Porque eu já tenho muitos amigos, mas pastor só tenho um na minha vida. Ele é divertido, ele é bacana, a gente viaja junto. Muitas vezes estou com ele desde a hora de acordar até a hora de dormir. E o meu treino no meu coração é sempre me lembrar que Deus me associou não só com a personalidade dele, mas com a unção que opera na vida dele. E a unção que opera na vida dele muitas vezes ativou algo de Deus na minha vida, gerou porta de oportunidades. É daí que nós tiramos o conceito, a ideia de que a unção que eu recebo na minha vida, a unção que eu honro, é a unção que eu recebo. Aleluia. Você não vai receber. O que é unção, irmãos? É a habilidade que vem de Deus, a influência do Espírito Santo por meio de pessoas. Você foi ungido quando nasceu de novo, você tem uma unção sobre você quando você foi batizado, mas a unção para o teu propósito, ela está operando sobre a vida de alguém. E quando você se conecta em honra com essas pessoas começam a derramar algo de Deus sobre você. E aí, porta de oportunidade, favor. Tem coisas que meu pastor liberou na minha vida que ele estava consciente algumas vezes e outras não. Por causa da conexão de honra. A unção que você honra é a unção que você recebe. Deixa eu te dar um exemplo disso. Há um tempo atrás, no nosso ministério veio um grande homem, o pastor Bud estava vivo na época, um grande homem de Deus chamado Scott Webb. O pastor Bud dizia: rapaz, dos que andaram com o irmão Reagan, esse é o cara que mais parece com ele pregando. Ele ensina como o irmão Reagan, ele ministra como o irmão Reagan, ele opera na unção profética, ele é um pastor habilidoso. E nossa igreja ficou atenada com aquilo, recebemos ele na nossa igreja. E ele foi pregar numa conferência de ministros lá em Campina Grande. Ele estava pregando sobre o poder de uma semente, um mover de Deus. Aí teve uma hora de um ofertório. Íamos lá na frente, fazíamos oferta ao ministro e à igreja. E eu coloquei a minha oferta no altar e eu peguei o meu blazer e coloquei no púlpito como oferta ao ministro. E fui. Acabou o culto. O pastor João Roberto ainda era o pastor da igreja 7. Estava naquele movimento de acabar o culto, direção, aí veio um diácono falar comigo. Eu não era conhecido, hoje o pessoal já me conhece lá, mas na época não era. O cara chegou para mim e fez: ó, você é o Júnior do Recife? Sou. Fez: Scott Webb está te chamando. Lá na sala do pastor João Roberto. A sala do pastor João Roberto para a gente é uma espécie de santo dos santos. O negócio só entra o alto nível ministerial, alto clero. Aí eu olhei para o diácono e fez: meu irmão, eu tenho uns amigos que eu tenho algumas sementes de pegadinha na vida dele, então eu sei que tem hora que eu vou colher também. Aí eu fiz: cara, isso é pegadinha dos meninos. Ele fez: ó, não sei que menino está falando, mas Scott Webb mandou te chamar. Eu fiz: mano, eu confio muito na palavra profética, mas Scott Webb olhou para tu e disse: me chame o Júnior do Recife. Eu disse: mano, ele fez: ó, eu não sei, mandaram te chamar lá, se fosse tu ia. Lá a igreja é tipo uma escada, né? Eu fui subindo tão devagar. Eu ia subindo e lembrando da música da Aline Barros, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, nunca entrei naquele lugar. Se for para revelar pecado, Senhor, eu me arrependo aqui. Até o que é para fazer na frente, eu nem quero. Eu quero: Senhor, limpa meu coração, vê se é em mim caminho mal, já purifica-me, ó Senhor. E fui andando devagarzinho lá, bati na porta lá, o pastor Bud estava lá, a Mama Jen sorrindo lá, jeitão dela.
E estava o pastor Scott Webb vestido com o meu blazer. E o pastor Darren, lá de Aracaju, que era o tradutor dele, que foi que eu me liguei, que o pastor Darren me conhece, que deu o bizu que ter sido eu. Aí ele vestido com o meu blazer, o Scott Webb fez: foi você que me honrou com o blazer? Eu disse: foi sim, senhor. Ele fez: eu posso orar por você? Eu disse: antes de orar, eu posso falar algo? Ele disse: sim. Aí eu comecei a falar isso: olha, o pastor Bud, ele tem uma grande honra pela sua vida, porque disse que muito daquilo que operava o irmão Rega estava operando em você. E a palavra do Senhor diz em Isaías 32:20: bem-aventurados os que semeiam junto às águas. Eu sei que as águas na Bíblia tem a ver com a unção do Espírito. Então quando eu entreguei esse blazer ali, era a minha maneira de materializar a minha honra pela unção que opera na sua vida. Aí ele olhou para mim e fez: rapaz, você primeiro me honrou com o seu bem, agora você está me honrando com as suas palavras e com a sua fé. Aí ele olhou para mim e fez: você crê em transferência de unção? Eu fiz: oxi, nasci para isso, bota aqui. Aleluia! Se você crê em transferência de unção, eu fiz: mas se eu creio, se eu creio. Você lembra que quando Elias jogou o manto dele sobre Eliseu, que pessoas tocaram na veste de Jesus, que Paulo orou por tecidos e demônios foram expulsos, que o tecido é um mecanismo de transferência? Eu creio sim, creio. Ele pegou o blazer, tirou de volta e colocou sobre mim, e começou a orar sobre a minha vida. Ele falou: estou liberando sobre você uma unção para a vida ministerial. Se prepare para portas ministeriais se abrir, e para a vida financeira também. Você vai entrar em nível de prosperidade. Eu estou derramando sobre você aquilo que opera em mim, ele fala. É interessante, naquele dia que eu dei aquele blazer, eu só tinha ele. Você via para tudo: de batismo, enterro, casamento, culto de ceia, era tudo aquele blazer, eu resolvia tudo com ele. Ele devolveu. No outro dia, o pastor Deoro me viu e fez: Júnior, e aí? Eu fiz: Deoro dormir com o blazer em cima de mim. Eu botei o bicho. 3 meses depois, interessante, eu estava na igreja e o Senhor me abriu os olhos quando eu estava dando o meu nono blazer. 3 meses depois, eu só tinha um naquele dia. 3 meses depois eu estava já ofertando o nono. Quando eu estou ofertando aquele nono, meus olhos se abrem. Deus está dizendo: eu estou te dando um sinal externo do que aconteceu dentro de você. Níveis maiores de unção, de prosperidade. Naquele ano fui convidado para a escola de ministro, e minha vida mudou totalmente. Influência ministerial, contatos, acesso, por causa de uma expressão de honra. Porque a unção que você honra é a unção que você recebe. Tem alguém carregando uma unção que vem por meio de palavra profética, porta de oportunidade, favor, que vai ser o milagre, que vai colocar você em novo patamar, esperando você se conectar em honra sobre isso. Eu não sei se eu estou pregando para pessoas aqui, eu creio que estou pregando para pessoas aqui com inteligência espiritual. É hora de você acionar um novo método na tua vida, patamar novos que você só vai entrar se você acionar o princípio da honra na sua vida. Fé, a virtude da obediência. Conectando uma coisa com a outra. Eu vi a história de um homem de Deus chamado Chris Valentin. Grande homem de Deus. Ele falando que uma vez ele era mecânico a vida inteira e nunca tinha tido um relógio. E aí entrou para a vida ministerial, comprou o primeiro relógio dele. Ele comprou um relógio de $100, $120. E foi para o culto. No culto ele estava lá cultuando, um irmão atrás dele viu ele, tocou e fez: deixa eu ver teu relógio. O cara pegou, olhou, fez: gostei, vou ficar com ele. Toma o meu. Aí ele ficou: caramba, bicho, recebi um bote na igreja. Aí foi no relojoeiro ajustar. Quando chegou lá, o relojoeiro olhou o relógio dele e fez: uau, que relógio é esse? Fez: como assim? Não sei onde você comprou esse relógio. Eu disse: não comprei não, acaba, né, trocou comigo na igreja sem eu querer. Qual era o seu relógio? Ele falou qual era a marca. Ele fez: você se deu muito bem, porque esse relógio aqui é um relógio, eu tenho um parecido, é um relógio de $1.500. Ele fez: uau. Ele fez uma viagem para o lado da Austrália, passou um tempo pregando em alguma região lá da Oceania. No final Deus falou com ele para presentear um missionário com aquele relógio. Ele deu o relógio àquele missionário. Quando saiu de lá, na porta do avião, um homem chegou para ele e fez: eu quero honrar a sua vida, e deu a ele um relógio de $10.000.
Ele fez: Senhor, estamos fazendo coisa tremenda. Saí de um de 100 para o de 1000, de 1000 e de 10. Ele foi pregar na Romênia, um certo país lá, que estava um ditador tinha sido desposto. E pastores lá estavam em crise, e Deus falou com ele: eu quero que você pegue seu relógio e oferta esses pastores, que eles vão vender, e isso vai abençoar a obra. Ele fez: Senhor, de 100 gerou 1000, de 1000 gerou 10, esse de 10. Deus falou com eles: não, de 10 não vai acontecer nada. Eu não estou lhe dando nenhuma garantia que vou lhe dar um maior. Ele fez: Senhor, se o Senhor não vai me dar, então eu devolver aqui, porque eu não quero não. É o maior relógio que eu tive até hoje, não quero dar a ninguém não. Olha o que Deus disse para ele: tudo bem, se você não quer me obedecer, eu encontrei o seu teto. E eu não quero lhe tentar falando de coisas maiores, para você não entrar em desobediência comigo. Eu vou reduzir a sua prosperidade ao seu nível de obediência. Isso é muito forte. Eu te pergunto, irmãos, até onde vai o teu nível de obediência a Deus? Até onde Deus pode falar contigo sobre coisas maiores? Porque a gente é muito bom de fé, coisa grande, coisa grande. Você está pronto para obedecer a Deus, para fazer coisas grandes? Estou falando isso pelo Espírito de profecia agora. Tem pessoas aqui que estão em atraso em obediência com Deus. Tem coisas que Deus mandou você fazer. Tem coisas que Deus mandou você dar. Que Ele já te deu um prazo. E esse prazo está encerrando. Todo o comando de Deus, Deus dá um espaço de tempo. Um kairos. É um espaço de tempo para você obedecer. E para alguns aqui esse espaço está se encerrando. Se você não obedecer, você vai ser rebaixado em prosperidade. E Deus vai levantar outro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo na igreja. Mas é tempo de você fazer coisas grandes com Deus. Não só receber coisas grandes, mas fazer coisas grandes, dar coisas grandes, promover honras grandes. Posso ouvir um amém da igreja? A unção que você honra é a unção que você recebe. Se eu quero entrar em níveis maiores de honra, eu preciso, irmãos, ter níveis maiores de obediência a Deus. Fé com virtudes. Honra com fé com generosidade. Eu vi isso da Joyce Meyer. O programa dela, ela começou o programa de televisão, geralmente eu escuto, mas nesse dia eu fui assistir. Ela começou, e ela estava com uma pulseira assim, e ela estava com a pulseira na ponta dos dedos. Algo mais ou menos assim. E ela começou o programa dela assim. Ela fez: essa pulseira aqui, ela dizia, está na minha caixa de joias faz 20 anos que eu não tiro de lá. Porque essa pulseira aqui representa o dia que eu desobedeci a meu Deus. E eu nunca mais quero colocar isso na minha vida. Eu guardo só como memorial do dia que eu desobedeci ao Senhor. Joyce Meyer, os maiores pregadores do mundo. Há 20 anos atrás ela dizia: era a minha pulseira predileta. Eu amava essa pulseira, me sentia bonita com ela. Tinha um brilho nela. Eu sempre me senti muito bem usando essa pulseira. E minha secretária elogiava muito. E aí um dia o Senhor colocou no meu coração para dar minha pulseira para minha secretária. E eu fiquei negociando com Deus, dizendo: Deus, nem combina com a pele dela. Nem combina com o jeito dela, com as roupas dela. Tem nada a ver isso. Mas o Senhor ficou no meu coração fazer aquilo, até que um dia eu dei para minha secretária. Só que depois que eu dei, eu fiquei com o coração pesado. E toda vez que eu via ela usando, eu roubava a alegria dela de usar. Eu dizia para ela: você está usando isso, mas você precisa saber o quanto eu amava essa pulseira. O quanto eu queria estar com essa pulseira. Você precisa ver. E a mulher começava a se sentir muito mal com aquilo. Ela fez: Joyce, olha, eu percebo que para você é muito mais importante do que para mim. Toma ela de volta. E eu peguei ela de volta, eu fiz uau, conquistei minha pulseira de volta. Quando eu peguei aquilo, nunca mais aquela pulseira brilhou nos meus olhos. Tem como colocar Provérbios 11, 24, por favor? O louvor pode subir, está tudo aí já, né? Obrigado. Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo. Ela disse: naquele dia eu retive o que Deus mandou eu dar. Nunca mais essa pulseira teve um brilho na minha vida. Toda vez que eu pensei em usar, a minha unção diminuiu.
A minha autoridade espiritual foi comprometida, porque eu retive mais do que era justo. Na minha vida foi pura perca. Quando eu uso essa pulseira, a minha autoridade cai, porque ela me remete a ter desobedecido o comando de Deus. Irmãos, se nós queremos andar em níveis de honra maior, se prepara, você precisa andar em níveis de generosidade maior. Não retenha aquilo que Deus mandou você liberar. Se você reter na sua vida, vai ser pura perda em você. Seja um instrumento de bênção para alguém. Libera um fluir na tua vida. Uma vez eu estava no culto e meu pastor estava pregando e estava um manto, sabe aquele dia de unção na igreja? Aí tinha online que tem essas ofertas assim. Eu estava do lado da oferta. E estava um quebrantamento, a santidade do Senhor invadiu. E eu olhei para o ofertório e fiz: rapaz, era uma palavra de exortação que ele trouxe para a igreja. Eu fiz interessante dias assim. Tem pouco fluir de prosperidade, pouco fluir de oferta. E eu estava com R$500 no bolso. Eu peguei os R$500 e ofertei o pastor. Passamos aquilo. Na semana seguinte acabou um culto. O irmão chegou para mim chorando. Fez: Júnior, está aqui o meu cartão de crédito. Ele me deu o cartão de crédito dele e me deu a senha do cartão. O Senhor falou comigo hoje muito forte que você tem que fazer uma feira com esse cartão hoje e encher a sua casa do bom e do melhor. Só olha, não tenha pena, pode usar tudo aí. Aí um negócio estranho, diferente. Acabou o culto, fomos para, né, eu não estava faltando em casa, estava suprido. Nós fizemos uma boa feira, uma para a gente, uma para dar. Quando eu fui pagar aquela feira lá, da época dava R$1.500, 3 vezes o valor. Quando eu estou passando o cartão, eu olho no relógio, era 1h27 da tarde. Exatamente a mesma hora que uma semana atrás eu estava dando aquele R$500. E na hora, quando eu olhei o relógio, 1h27, eu pagando a conta. O Senhor me conectou uma coisa com a outra. Não é interessante que toda vez que uma colheita acontece na tua vida, o Espírito Santo lembra a semente que adicionou aquilo? É assim com você? O Senhor falou comigo: rapaz, foi o mesmo horário de quando o Senhor mandou eu dar, uma colheita maravilhosa chegou. Na hora o Senhor falou comigo: confie na minha honra. Confie na minha honra, que eu vou colocar você em patamares de prosperidade maior. Meu irmão, quero dizer para você: confie na honra de Deus. Confie em ser uma expressão de honra de Deus para as pessoas e se prepara para coisas maiores na tua vida. Final do ano, acho que 22, eu estava com uma família que eu tenho um carinho enorme lá em casa. Essa mulher, ela é massoterapeuta. Estava ela, o marido dela, as filhas. E ela foi lá: Júnior, a gente queria fazer algo por você, pela Rebeca, pelos meninos. E passaram a tarde lá, a gente tomando café, brincando, e ela fazendo massagem na gente. Fez massagem de Rebeca, em mim, nas crianças lá, os meninos ficavam tudo fofo. Aí eu sentado, olhando para elas, a mão do Senhor veio sobre mim. E o Senhor falou comigo: honre a fé dela. Fiz: irmã, tem alguma coisa que você estava crendo para esse ano, que ainda não aconteceu? Ela fez massagem lá nos meninos. Disse: como assim, pastor? O Senhor está me dizendo que tem alvos que você colocou na sua vida de fé para esse ano, que está chegando no fim do ano, era 29 de dezembro, um sábado, e não aconteceram. E o Senhor está dizendo para mim que eu devo honrar a tua fé. Aí disse: pastor, eu tenho uma lista de fé para esse ano, e uma dessas coisas é que eu bati o carro e tinha uma situação no seguro que eu não consegui pagar esse ano, mas está tudo bem, pastor, não se preocupe com isso não. Eu falei: não estou preocupado não. Aí eu disse: qual é o valor? Aí ela falou o valor. Aí eu: não, agora eu estou preocupado. Agora eu estou. Eu fiz estudinho, segura, fiz: pastor, mas olha, não precisa fazer isso não. Aí quando ela falou isso, eu lembrei de Coríntios, que diz que Deus ama não quem faz por necessidade, mas com alegria. Eu fiz: irmão, me dê esse boleto aqui. Deus manda eu honrar a sua fé. Era um bom boleto para um fim de ano. Fiz aquilo com alegria em Deus. Um mês depois eu recebo uma ligação de um pastor lá da Suíça, um amigo meu. Ele disse: Júnior, nós estamos com um ano de igreja na Suíça aqui, e queremos fazer o aniversário da igreja, e caramba, queremos trazer um ministro, e no meu coração e da minha esposa só veio você e Rebeca, e Deus mandou a gente honrar a fé de vocês. Eu quero que você venha aqui, passe uma semana conhecendo a Suíça, andando pela Suíça, e à noite você prega na igreja, mas eu quero te dar uma semana de férias na Suíça. Só que uma férias paga, tu vai pagar pregando. Tu tem agenda para isso? Deixa eu ver se eu tenho uma agenda para ir para a Suíça.
Deixa eu ver se eu tenho tempo livre. Quando eu estou no avião, o Senhor fala comigo, porque você honrou a fé da minha filha naquele dia, eu abro essa nova porta de honra na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Você está pronto para entrar em novos níveis? O Espírito Santo quer resolver hoje algumas obediências atrasadas. Tem coisas que Ele mandou você já dar, que se você reter na sua vida vai ser pura perda. Você vai rebaixar a tua autoridade de fé. Você vai comprometer a tua unção, o teu ministério, o teu chamado. Chegou a hora de você liberar as comportas de prosperidade no teu chamado. Tem coisas que você não entende porque você já creu, você usou a fé numa proporção menor e aconteceu. Mas hoje você está usando fé numa proporção maior e ainda não aconteceu. É porque tem comandos de Deus na tua vida que o Espírito Santo quer resolver hoje. Tem pessoas aqui que Deus já falou para dar um carro para essa igreja, para dar um carro para a obra, e você está retendo isso. A obra vai acontecer independente de você. Você escolhe participar disso ou não. Você pode ficar em pé, eu quero encerrar com isso. Sabe uma outra virtude que precisamos associar à nossa fé? É uma virtude chamada gratidão. Irmãos, os gratos são sempre os mais felizes do lugar. O grato passa por problema, o grato é perseguido, quem é grato passa por perseguição, mas sempre é a pessoa mais feliz. Ingratidão é uma linguagem de desleal. O desleal, ele olha para as pessoas e acha que todo mundo está devendo a ele. Uma vez na nossa igreja nós demos uma moto para o irmão. Ele fez cara feia porque achava que merecia um carro. Você acredita? Saiu reclamando, mas uma moto, podia ser. Se eles quisessem, ia me dar um carro. Irmão, ninguém te deve nada. O ingrato, ingratidão é uma expressão de deslealdade. Ele sempre olha para alguém dizendo, me dá, me dá, me dá, me dá. Quem é grato sabe que a sua fonte é o Senhor. E quem é grato pelo que tem, está pronto para entrar em níveis maiores. E nós precisamos aprender a não cuspir no prato que comemos. A nossa vida ela é feita por estações, temporadas, tempos em Deus. E em cada estação dessa, Deus vai colocar pessoas na tua vida que vão ser voz de Deus, presença de Deus, unção de Deus para te levar para a próxima, está me entendendo? É igual a vida escolar. Alguns fizeram pós-doutorado, mas precisou de um professor do ABC. Sem um aqui você não chegaria lá, está me entendendo? Se alguém não te ensinasse o B com A, tu não teria um doutor hoje. Em nossa jornada com Deus, haverá pessoas que Ele vai enviar para você, que você precisa ter olhos espirituais para perceber, aquela pessoa foi Deus. A presença dela, a voz dela, a correção dela, a generosidade dela. E se você não reconhece as pessoas da estação passada, você não vai conseguir ter discernimento para entender as pessoas da estação de agora. Estou sendo claro? Lembra de Jesus com os 10 leprosos, mandou os 10, um volta para agradecer. Jesus Cristo questiona, cadê os outros que não voltaram para dar glórias a Deus? Na sua vida de fé, irmãos, vai ser exigido práticas de gratidão, que você expressa por meio de generosidade, obediência, amor, presença. Já fazem 4 ou 5 anos que eu faço isso anualmente. Mas é a primeira vez que eu pratiquei isso. Eu sou do interior de Pernambuco. A primeira vez foi há alguns anos atrás. Depois comecei a fazer isso anualmente. Eu aprendi que a honra mantém viva a palavra profética. Você já recebeu uma palavra profética na sua vida? A honra mantém a palavra profética acesa, viva.
Quando eu era pequeno, nossa família morava no interior de Pernambuco, chamado Surubim. Éramos da igreja batista lá. E tinha uma família lá de presbítero. Era o irmão Dadá. Ele era cabeleireiro e presbítero na igreja. Diácono, depois presbítero. E meu pai trabalhava em Recife, ficava uns 150 quilômetros. Fim de semana ele vinha, quando ele vinha tinha dinheiro, tinha como ir para a igreja. Quando ele não vinha, não tinha dinheiro, não tinha feira e não tinha como ir para a igreja. E aí o Dadá chegou para minha mãe, eu devia ter uns 10 anos na época. Disse: Fátima, se Carlinho não vier, meu pai, me diga, porque menino não pode ficar sem ir para a igreja. Eu boto tudinho na Belina e a gente vai para o culto. Belina era um carro da Ford que tinha uma mala grande. Ia 5 crianças acocoradas lá atrás. Chega a bicha ia pulando. Eu adulto conversando com minha mãe, eu disse: mãe, me fala, ela me lembrando dessas histórias. Eu fui lembrando que a primeira vez que eu preguei o evangelho foi o irmão Dadá, que botou umas caixas de som em cima da Belina. E a gente foi para os sítios. Chegava lá, ele ligava a caixa de som no fio e a gente ficava cantando o cantor cristão e pregando. É a minha primeira memória pregando o evangelho. Aí eu já estou adulto, casado, minha esposa, indo lá visitar a família, de carrão bonitão. Aí eu passo lá pela cidade, o bairro, né, de Lagoa de Vaca. É um bairro profético, nem tem lagoa, nem tem vaca. Aí eu passo lá e eu paro o carro. A Rebeca pergunta: o que foi, Júnior? Eu disse: não, eu quero entrar aqui que eu quero dar uma voltinha para visitar alguém. E eu fui lá, voltei e fui lá na casa do irmão Dadá. Naquele dia ele estava em cima da casa com um chapéu de palha, fazendo algumas coisas lá. Aí de longe eu reconheci ele. Véi, Dadá! Ele ajeita o óculos. Juninho! Aquele jeito pernambucano de falar, né, interiorano. Aí ele pergunta: o que te traz aqui, homem? E ele fica em cima e eu embaixo. Todo ano eu tenho esse mesmo diálogo com ele, de 5 anos para cá. Mas ali já fazia um tempo. Esse Dadá, eu vim aqui para te ver, dar uma volta aqui na região. Mas deixa eu te dizer, Dadá, um dia, a Bíblia fala, Jesus diz que um dia vamos chegar diante dele. E ele vai dizer: eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive preso e me visitaste, estive frio e você me deu roupas. Para você, Dadá, ele vai dizer: eu quis cortar o cabelo e você cortou de graça. Eu quis ir para a igreja e você me levou. Quando meu pai não podia estar perto, você foi um irmão para minha mãe, cuidou da gente. A televisão quebrou e tinha televisão na sua casa. Dadá, eu voltei aqui para dizer que você dizia para minha mãe que menino não pode ficar sem ir para a igreja. A gente pregava o evangelho junto. Eu só voltei para dizer para você que, meu irmão, deu certo. Eu disse: Dadá, eu virei homem de Deus, estou bem casado, sou pregador do evangelho, rodo o Brasil, fora do Brasil, pregando o evangelho. E eu não tinha chegado aqui se você não tivesse entrado em nossas vidas. E naquela fase tão difícil, limitações financeiras, de transporte, de mentalidade, você foi o enviado de Deus. E eu voltei aqui para agradecer e dizer: meu irmão, muito obrigado. A sua vida impulsionou a minha. Já fiz isso com ele várias vezes. Eu quero dizer para você que muitas vezes a sua jornada de fé e honra, o Espírito Santo vai te convocar para dar umas voltinhas e procurar alguém e dizer: ei, eu quero dizer para você, obrigado. Naquela fase da minha vida, a tua presença, a tua voz, a tua generosidade, ninguém acreditou em mim, mas você acreditou. Ninguém investiu, mas você investiu. Naquele dia que foi o dia de choro, você chorou comigo. Mas no dia de alegria, alguns ficaram com inveja, mas você se alegrou de maneira legítima. Esse tipo de atitude da jornada da fé, irmãos, sobe para Deus como aroma suave e agradável. Deus começa a provar, dizer: Ele está pronto, Ele é grato pelo que tem. Eu posso elevar a Ele para a nova fase. Eu posso aumentar a prosperidade dele. Eu posso aumentar a autoridade espiritual dele. Eu posso colocar ele em outro patamar.
Eu queria propor a você para a gente dar umas voltinhas hoje de manhã aqui. Qual foi a última vez que você deu uma expressão de gratidão sincera para a tua esposa? Para o teu marido dizer: obrigado, porque você não é só o meu homem, só a minha mulher. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. As tuas orações, a tua presença. Quando eu errei, você perdoou. Quando eu fracassei, você acreditou. Teus amigos, professores, teu pastor, teus ministros. Você precisa reconhecer. Se você olha para a equipe ministerial como mais um, a vida vai ser a mesma. Mas quando você entende, Deus enviou eles com uma unção. Se eu honrar a vida deles, a unção que opera neles lá vai recompensar a minha. Você vê portas se abrindo, favor fluindo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero te convidar para a gente praticar isso hoje. Estamos na escola do Espírito Santo. Você veio para uma conferência, estou entupindo você de informação, de Bíblia, de exemplo. Mas eu quero também propor a você prática. Eu queria te propor a praticar a gratidão, a expressar a tua honra por meio da virtude da gratidão. E faz isso com palavras, faz isso com materializando. Mas ontem ele terminou encorajando, hoje eu queria te propor a terminar agradecendo. Vamos cantar algo de honra ao Senhor? Sai do teu lugar e dá umas voltinhas aí. Procura alguém para honrar. Procura alguém para fortalecer a aliança. Fortalece o teu casamento. O diabo está doido para derrubar o teu casamento. Fortalece o teu casamento hoje com gratidão. Restaura a amizade hoje. Dá umas voltinhas aí. Procura alguém para agradecer. Procura alguém para dizer: ei, obrigado. Porque naquele dia você estava lá. Aquela mensagem, aquela ligação. Seja grato. Seja grato, irmão. É importante para você, aquela pessoa, saber o quão ela foi importante na tua vida. Os gratos sempre são os mais felizes. Se você é grato pelo que tem, você vai entrar em níveis maiores. Derrame a sua honra. Aleluia.
vocês consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és um Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. Tu és. A honra, a glória, a
Queridos, enquanto você talvez ainda está abraçando alguém, honrando a vida de alguém, demonstrando mesmo a gratidão do que foi ministrado aqui,